Olá, mulheres! Olá, meninas! Olá, meninos também! Olá, toda a família de Deus! Hoje, mais uma vez com vocês, estamos iniciando a nossa live, completando o mês de outubro. Nós encerramos o livro de Provérbios. Olha que maravilha! Já passamos o livro de Lucas na epidemia ou pandemia, passamos o livro de Salmos, quando já estava quase finalizado a pandemia. E agora voltamos para o livro de Ruth, falando sobre as mulheres e reiniciando a pandemia, né? Infelizmente, pensávamos que já não voltaríamos à pandemia e aqui em Portugal estamos voltando, não sei, no Brasil, nos outros países também, mas nós cremos que tudo que acontece é para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje vamos falar um pouquinho para as mulheres. Hoje, não só hoje, talvez durante um mês, não sei qual o projeto de Deus, mas estaremos falando sobre as grandes mulheres da Bíblia, né? Nós temos bastante mulheres bíblicas, nós temos bastante mulheres que a Bíblia nos narra, que a Bíblia fala de muitas mulheres bíblicas, né? Nós temos várias mulheres da Bíblia, eu não fiz a seleção de todas, mas são muitas, pelo menos 7, eu sei que são grandes mulheres. E nós vamos falar um pouquinho de cada delas, mas principalmente nós vamos falar de mim e vamos falar de você. Embora eu não sei o seu nome, eu não sei o seu endereço, eu não sei o seu rosto, eu não sei quem é você, porque você está me assistindo, mas eu não estou te vendo. Algumas até aparecem aqui, né, online, nós podemos ver, né, e nós só falaremos o nome se você nos permitir. Mas vou contar alguma história de mulheres sem nomes. Nossa, quantas mulheres sem nomes existem, né? E talvez dentre essas mulheres com nome ou sem nome, você se encaixa em uma delas, né? As mulheres sem nome ou mulheres com nomes, todas identificam um pouquinho conosco. Hoje eu estou de azul de propósito. Hoje iniciamos o Novembro Azul, né? O Novembro Azul é para os homens, né? Embora este mês nós estejamos falando sobre as mulheres, né? Nós estamos no Novembro Azul. Quantos homens fazem parte do Novembro Azul? Nós vamos falar sobre os cancros, né? Também vamos alertar os homens para os tratamentos, né, com cancro. Quantos cancros masculinos, né, mais frequente existe nos homens, né? São 3 cancros, principalmente mais frequente nos homens, ou câncer no Brasil, que em Portugal é cancro, no Brasil é câncer. Então, o cancro do pulmão é muito comum nos homens, porque hoje em dia quase as mulheres também fumam igual os homens, infelizmente, mas o cancro do pulmão é muito constante nos homens, e também o cancro da próstata e o cancro da mama. O cancro coloretal também, né? Na realidade são 4 cancros que são muito propícios aos homens, né? O cancro da mama, da próstata, do coloretal e do pulmão. São 4 cancros, na verdade. E vocês, homens, tenham atenção, vão fazer o exame da próstata. É difícil? É. O da mama também não é fácil. Principalmente quem tem mama muito pequena, muito grande. É muito complicado. Então faça o exame, cuide da sua saúde, não deixe as mulheres ficarem viúvas. Homens, não deixe suas mulheres ficarem viúvas. Atenção, vai se cuidar. Novembro Azul, nós temos aí uma luta, uma batalha contra o cancro masculino, tá bem? Muitas vezes os homens pensam que o cancro da mama é só nas mulheres. Não, os homens são tão atingidos quanto as mulheres. Lógico que as mulheres fazem mais rastreio, às vezes o homem morre, e quando aquele cancro já passou para os outros órgãos, é que vão detectar, né? O cancro da mama tem muito a ver com o cancro do pulmão no homem, então muitas vezes é diagnosticado como cancro do pulmão, mas muitas vezes é o cancro da mama. Atenção, homens, faça o exame periódico, vá cuidar da sua saúde. Novembro Azul aí para os homens. Mas agora vamos nós falarmos um pouquinho de nós mulheres, né? As mulheres cristãs, a mulher sábia, né? Nós terminamos o livro de Provérbios
falando, Provérbios 31, uma grande parte, a partir do versículo 10 a 31, falando sobre a mulher sábia, a mulher virtuosa, que ela edifica a sua casa e a tola derruba a sua casa. É fácil? Não, ser mulher virtuosa não é fácil. Eu sei que eu não sou. Você é mulher virtuosa? Eu posso ser virtuosa em alguns aspectos, mas eu ainda tenho muito que melhorar, e você também tem muito que melhorar, mas eu penso que eu e você juntos, com o Senhor Jesus, vamos conseguir ser mulheres virtuosas, ser mulher guerreira, ser mulher valente. Você é guerreira, você é valente, então vamos participar juntos, né? Quais são as características de uma mulher de Deus? O que você tem que caracteriza Deus em sua vida? Você é uma mulher exemplar, as pessoas te respeitam, as pessoas evitam falar asneira, falar pornografia, as pessoas evitam te tratar mal, porque você é respeitada, você é digna. Agora, uma mulher que toda pessoa, todo homem fala asneira perto dela, faz qualquer coisa, essa mulher é vulgar. Então você, como mulher de Deus, tem que ter a característica de Deus. A mulher de Deus, embora Paulo ali retenha um pouco isso, e eu penso que o espinho na carne de Paulo foi uma mulher, penso que Paulo era casado, e quando ele descobriu o evangelho, quando ele descobriu o Senhor, que ele queria fazer as obras do Senhor, eu penso que aquela mulher segurava. Isso é história que eu estou inventando, isso é coisa de mulher. Mulher gosta sempre de puxar a brasa para sua sardinha. E eu penso isso, que o espinho na carne, fogo. Ter uma mulher rabugenta é a pior coisa que existe na vida de um homem. E vice-versa, que eu aqui não estou só defendendo as mulheres, mas também não estou só defendendo os homens. Todos dois têm 50-50. Ninguém briga sozinho, ninguém casa sozinho, ninguém ama sozinho, ninguém tem filho sozinho, ok? Vamos ter vários recadinhos aqui para as mulheres, para os homens, por isso essa live é aberta para todos. E se você quer conhecer um pouquinho da sua mulher, assiste essa live. Eu não sou a melhor conselheira, por isso eu não vou dar muitos conselhos, eu só vou contar a história. Vamos contar a história. E hoje nós vamos contar uma linda história de amor, uma história verídica. Não foi uma história inventada, não é uma história de contos de fada, mas uma linda história de amor. Aí vocês estão pensando logo num príncipe encantado, né? E no seu cavalo branco, uma grande Cinderela, ou sei lá, uma Rapunzel, ou qualquer mulher assim, né? Da alta história de quadrinhos. Não, nós vamos contar uma história de amor entre uma nora e uma sogra. Exatamente, né? Exatamente, uma história de amor entre uma nora e uma sogra. Coisa que hoje em dia é difícil. Mas por quê? Porque a pessoa quando casa, isso já vem esse mito de muitos anos atrás. Eu não sei porquê, eu não sei quem foi a primeira nora perversa, mas eu acho que foi a... É da Branca de Neve? Não, ela era madrasta, né? Não, da Cinderela era madrasta. Não interessa, eu não sei muito essas histórias não, mas não interessa não. Mas vou contar aqui uma história de amor de uma nora e de uma sogra. Vocês sabem de quem eu estou falando? Eu estou falando de Ruth e Noemi. Eu vou ler e durante a leitura nós vamos intercalar com algumas opiniões. E se você quer que eu conte a sua história, mande para mim. Eu posso não dizer seu nome, eu não posso não dizer nada sobre você, mas eu posso contar a sua história. Uma história vencedora, uma história de vitória ou não. Às vezes alguém que está batalhando contra um cancro, às vezes alguém que está batalhando contra o Covid, contra a SIDA ou a AIDS, alguém está batalhando contra um divórcio, contra um casamento infeliz, contra um filho nas drogas. Conte para mim a sua história. E nós vamos também orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelos seus filhos. Então nós vamos começar falando de Ruth e Noemi. Vamos lá. No livro de Ruth, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: na época dos juízos houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os 2 filhos, eles foram viver para as terras de Moabe. O homem chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram Eufrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Ou Efrateus. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Então, foi Noemi, sua esposa, Elimeleque, com os 2 filhos, Malom e Quilion. E naquele dado momento que eles já estavam nas terras de Moabe, o seu marido
morreu, Elimeleque morreu. E Noemi ficou sozinha com os 2 filhos. Imagina uma viúva a criar os seus 2 filhos. Naquela época, as mulheres não trabalhavam, somente os homens tinham que dar sustento à casa. Hoje os homens se acham infelizes, mas naquela época era muito pior. Imagina, você sustentando casa sozinho. Hoje as mulheres ajudam, graças a Deus, em tudo, e infelizmente em tudo, né? Morreu Elimeleque, fala comigo, Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com 2 mulheres moabitas. Então, as mulheres moabitas eram da terra de Moabe. Então, os 2 filhos de Noemi provavelmente já eram adultos nessa altura e casaram com 2 mulheres de Moabe. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. A coisa já não estava boa. Os 2 homens para sustentar sua mãe. Arrumam mais 2 mulheres. Quer dizer, eram 2 homens para sustentar 3 mulheres. Mulher, já viu a despesa que mulher dá. Imagina um homem para sustentar 3 mulheres. Quando eu falo essa história, eu lembro do pastor Emanuel com as suas mulheradas dentro de casa. Um grande homem de Deus, graças a Deus, né? E eles se casaram com 2 moabitas. Uma chamava Orfa e outra chamava Ruth. Olha a Ruth entrando aí na história. Depois de terem morado lá por quase 10 anos. Então, depois de quase 10 anos, eles se casaram com Orfa e com Ruth, os 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion casou com Ruth e casou com Orfa. Cada um com a sua esposa, claro, né? Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua... Aliás, desculpa, soltei aqui. Então, depois de quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Então, depois de 10 anos de casados, Malom e Quilion morreram. Imagina a situação de Noemi. Perde o marido, agora perde os seus 2 filhos. E às vezes nós pensamos, quando acontece uma tragédia dessa em nossas vidas, e nós dizemos assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes eu digo isso na minha igreja: Deus, para que está acontecendo isso comigo? Não pergunte a Deus por quê, pergunte a Deus para quê. Tudo que acontece de mal na sua vida não é como a novela para melhorar, mas é como o Senhor quer fazer para que você cresça, para que você seja uma grande mulher de Deus. Muitas vezes nós estamos com cancro, nosso cabelo está caindo, nossa sobrancelha, nossas unhas, nossa mama já se foi, e muitos outros órgãos, e nós não temos que perguntar a Deus por quê. Eu preciso perguntar a Deus para quê? O que o Senhor quer de mim? Qual é o meu crescimento espiritual para que o Senhor traga esse tipo de prova, para que o Senhor traga esse tipo de experiência, para que o Senhor traga esse tipo de vitória sobre a minha vida. Ali Noemi sozinha, com as suas 2 noras, que não eram suas parentes, que nem sequer eram da sua terra. E mal Noemi conhecia perfeitamente as 2 noras. Imagina agora o que Noemi iria fazer. Noemi sabia que agora na sua terra as coisas estavam melhorando e o Senhor daquelas terras estava dando alimento, ajudando as pessoas. Então Noemi resolve voltar para a sua terra, né? Depois que morreram os filhos de Noemi, Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Então, assim, ela com as suas 2 noras partiram do lugar onde tinham morado. Disse-lhe Noemi, ao meio do caminho, estavam as 2 noras acompanhando, era tradição, tinham que estar. Noemi não achou justo levar as 2 noras consigo. Aquele fardo, aquela experiência era de Noemi, não era de Orfa, nem era de Ruth. Então Noemi disse: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo, né? Como foram leal com seus maridos e foram leal com sua sogra. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Como elas eram viúvas, elas podiam casar novamente. Então Noemi não queria prender as suas noras consigo, mas disse a ela: volte para a casa dos seus pais, quem sabe vocês ainda encontrem outro marido e possam ser felizes. Então, enquanto voltavam para a terra de Judá, então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Elas amavam sua sogra, né? Tanto Noemi quanto Orfa. Noemi beijou
tanto Noemi quanto Ruth. Noemi beijou a Órfã, Noemi beijou a Ruth e disse: volta, volta para lá. Mas elas não quiseram, elas continuaram o caminho ainda com Noemi para voltar para Judá, para sua terra. Então disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, porque tinha aquela tradição, quando morria o filho, casava com outro filho, mas Noemi já não tinha filhos mais. Provavelmente já era de certa idade, já não poderia ter mais filhos. Então ela disse: será que eu ainda vou ter filhos para casa com vocês? Voltem, arrumem outro marido, casem novamente, sejam felizes. No verso 12 fala assim: voltem, minhas filhas, eu já estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda havia esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois dessa luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela achava que a mão do Senhor havia voltado para ela, mas não. Muitas vezes nós passamos por provas, por lutas, e queremos culpar Deus pelas nossas lutas. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não, muitas vezes o Senhor quer que você cresça, que você tenha experiência, que você seja uma mulher guerreira, que você vá à luta com marido, sem marido, com filho ou sem filho. Você é mulher de Deus. Então, ela dizia por que Deus, a mão do Senhor voltou contra ela. Elas então começaram a chorar alto de novo. Havia um pranto, um grande pranto. Depois Órfã deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Órfã desistiu, voltou para sua casa, mas Ruth não desistiu. Ruth continuou ali a caminhada junto com a sua sogra e disse a Noemi. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. O Deus de Noemi não era o mesmo Deus de Ruth e de Órfã. O Deus de Noemi é o nosso Deus, é o Deus único e verdadeiro. E Deus de Órfã era o Deus dos amorreus, dos moabitas, dos moabes. Então Ruth, porém, respondeu. Olha que linda frase, olha que linda declaração de amor de uma nora para com a sua sogra. No verso 16 do capítulo 1 de Ruth, Ruth diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Essa declaração de amor não foi só para Noemi, mas foi para um povo escolhido do Senhor. Foi para o Deus que Noemi servia, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, o Deus único e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim, que morreu na cruz por você, que morreu na cruz pelos nossos filhos, pelos seus filhos, pelas suas noras, pelos seus genros. Aqui, Ruth faz uma linda declaração de amor a Noemi. Não insista para que eu te deixe, nem que eu afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde que pousares a planta do teu pé, pousarei eu, porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E ela confessa que Jesus, que Cristo Deus é o seu Senhor, o seu Deus será o meu Deus. Ela aceita Jesus, uma conversão, talvez no meio de um deserto, numa terra distante, num lugar difícil, sem saber para onde ir. Nós aceitamos Jesus sem saber para onde vamos, mas o Senhor Jesus disse assim: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. Ali, Noemi estava levando a sua nora para uma terra que estava tendo alimento, e Deus também está nos levando para uma terra onde há alimento. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Aí, chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas, porque eles conheciam Noemi, eles sabiam a história de Noemi. Noemi tinha partido por causa da fome. E muitas vezes a fome nos leva até Deus. A fome de Deus, a fome de cura, a fome de renovo, a fome de vitória nos leva até Deus. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. E ali, chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por elas. Será que é Noemi? Será que ela voltou? Noemi, uma grande mulher de Deus. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol? A igreja do Senhor, né? Mas ela respondeu: não me chamem mais Noemi. Melhor que me chame Mara,
pois Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Noemi estava triste, deprimida. Ela já não queria ser chamada Noemi, mas ela queria ser chamada Mara. Mara significa amarga, fel, de dura cerviz, de dura tristeza, que carrega um choro dentro do seu peito. Ela já não se achava digna de ser chamada de Noemi, mas ela queria que ela fosse chamada Mara, porque ela perdeu seu marido, ela perdeu seus 2 filhos, ela perdeu uma de suas noras, e ela já estava completamente sem esperança. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, e o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Então aqui nós vamos encerrar o capítulo 1, com essa história de amor de uma nora e de uma sogra. Noemi estava se sentindo triste. Quantas vezes você já sentiu triste? Você que é viúva, quantas vezes você se sentiu triste na partida do seu marido? Tendo filhos, não sabia o que fazer? Como lutar pelos seus filhos, tendo netos? Às vezes os seus filhos entrando para a faculdade, ou entrando para um casamento, e você sozinha tendo que tomar decisões. Às vezes você mulher que nunca tomou decisões. Às vezes você mulher que nunca saiu de casa para trabalhar. Às vezes você mulher que nunca soube que é conduzir um carro. E agora você ficou sozinha com seus filhos, talvez com as suas noras ou com seus genros. E Noemi achava que Deus estava provando. Não, mas Deus estava experimentando Noemi. Deus tinha um grande projeto na vida de Noemi. Talvez se ela continuasse ali nas terras de Moabe, talvez se ela não tivesse perdido seus filhos e seu marido, talvez Noemi continuasse ali sendo escrava, sendo aquela mulher sem experiência com Deus, embora ela tivesse um Deus, mas ela vivia na sua religião e não tinha experiência nenhuma. A experiência de Noemi começa naquele caminho, quando ela volta para sua terra, quando ela volta para a terra celeste. E muitas vezes a nossa experiência começa no caminho, quando nós aceitamos Jesus. Você, mulher, precisa aceitar Jesus. E mesmo que você perca tudo, mesmo que você perca o seu pai, sua mãe, mesmo que você perca seu marido, seu filho, você continua sendo uma mulher de Deus. Você que está com cancro, que está com sida, que está com tuberculose, você que está com dores reumáticas, um problema na coluna, você é mulher de Deus. Você não vai entristecer como nesse parte. Nós vamos continuar vendo a história de Noemi, que não acaba por aqui. Temos 4 capítulos para falar, 4 dias vamos falar sobre Noemi e sobre Ruth. Aqui nessa primeira fase, Noemi, ela queria deixar de ser chamada Noemi, mas quis ser chamada Mara, porque amarga estava a sua vida. Mas Deus tem propósito. Quando nós passamos por períodos amargos, quando nós passamos por lutas, dificuldades, Deus tem propósito para que nós cresçamos. Se nós acomodarmos, fomos para a cama, apagamos a luz, dormimos o dia inteiro no escuro, nós vamos ficar com depressão, com angústia. Então, um recado para você que está deitada, levanta dessa cama e ande, porque Deus tem propósito na sua vida. Você não vai ser Mara, você não é Mara, você não é amarga, mas você é uma mulher de Deus. E aqui nós vimos essa declaração de amor de Ruth e Noemi. Você que tem a sua sogra, que vocês não se dão bem, ore por ela, é normal. Eu pergunto, você tem filho, será que você recebe bem a sua nora? Talvez o seu filho é muito enjoado, então você despacha o seu filho para a sua nora e você gosta da sua nora, né? Mas não é isso, nós devemos amar. Eu convivi muito pouco tempo com a minha sogra, mas eu amei muito a minha sogra. Quem dera a mim tivesse aqui ainda minha sogra. Não sei se esse amor continuaria, mas eu creio que sim. Minha sogra aceitou Jesus, minha sogra está no céu. A última pessoa que a minha sogra falou consciente foi comigo. E a última coisa que nós fizemos junto foi orar. E a última palavra que eu ouvi da minha sogra, já no seu último fôlego de vida, eu acabei de orar e a minha sogra olhou assim para o céu e disse assim, amém. Aquele amém tão profundo que eu cheguei a arrepiar todo o meu corpo. Ela disse assim, amém. E fechou os olhos. No outro dia minha sogra entrou em coma e no outro dia minha sogra faleceu. Mas eu sei onde a minha sogra está. A minha sogra está com o meu Deus. Ela já está gozando daquilo que nós iremos gozar. Então, ore. Hoje o convite para você, mulher, olhe pela sua sogra, pelo seu sogro, ore pelo seu marido, pelos seus filhos. Ore por você como sogra, ore para as suas noras e pelos seus genros como
genros e noras, e Deus vai fazer uma bênção. Você que é madrasta, né? Eu não gosto da madrasta, eu sou submãe. Também vamos convidar as submães para orar pelos filhos dos seus maridos, o subpai para orar pelos filhos das suas esposas, que hoje em dia os casamentos já são os meus, os teus e os nossos, né? Então vamos estar orando um pelos outros, vamos amar nossas noras, nossos genros e vamos amar nossas sogras. Esse é o convite para você e nenhuma luta vai te vencer. A vitória é nossa em nome de Jesus. E não esqueça, você é impressão digital de Deus e Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos orar? Senhor, abençoa cada uma de nós, que sejamos mulheres guerreiras, vitoriosas, Senhor, que não sejamos derrotadas nem pelo cancro, nem por nenhuma enfermidade, nem por divórcio, nem por morte, mas que cada um possa passar por experiências que edifiquem, que nós cresçamos diante do Senhor. Opera uma grande bênção, uma grande vitória sobre cada mulher que está ouvindo essa live, em nome de Jesus. Amém? Amanhã continuamos com a história de Ruth e Noemi. Uma grande história de amor vem aí. Todo mundo gosta de história de amor, não é? E essa é a história de amor que nós temos para você durante esta semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.